Glória a Deus e glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já o encontraram, capítulo 11 de Lucas? Nós vamos fazer uma leitura de 14 versículos, porque vou ler todo esse contexto para a gente ficar conhecedor da história, para depois a gente acompanhar o raciocínio de Jesus aqui nessa história. A partir do versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros tentando e pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Glória a Deus. E se também Satanás está dividindo contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que aquele, e vencendo, tira toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo isto, essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhes disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Aqui está verdade, Senhor, a verdade sobre essa exposição. E aqui define o Senhor a sua vontade, aqui define o Senhor o seu querer,
e também revela o que tu fizeste por nós e quão grande é o seu amor. Só tenho a agradecer. Peço ao Espírito Santo que ilumine os olhos do entendimento da igreja para acolher essa palavra com ciência, com a sabedoria, para alegrar o coração pelo que já é feito por nós e pelo que ainda há do Senhor fazer, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir Jesus com muita alegria, glória a Deus. Um contexto de uma narrativa que Lucas fez. O evangelho de Lucas é um evangelho que ele investigou. Por Lucas não ser discípulo, ele procurou investigar informações. Ele buscou bastante informações com as fontes da época, para trazer essa narrativa dos acontecimentos. E aqui ele narra um acontecimento do momento que Jesus vai libertar um homem mudo, que a causa dele ser mudo era um demônio. Um demônio. Um demônio que impedia que aquele falasse. E Jesus, quando expulsa o demônio, e aquele homem fala, é motivo de muita admiração. E isso inquietou os religiosos da época. Inquietou. E isso é muito comum quando não se entende, não compreende o propósito de Deus e o plano de Deus na vida de uma pessoa. É muito comum, quando a gente só enxerga pela virtude da religião, a gente agir como esses fariseus, esses homens religiosos fizeram. Ignoraram. A gente vê hoje ainda, nos dias de hoje, crente dizer: aquele milagre ali é comprado. Quando vê na televisão, aquilo ali é invenção. A gente ouve crente dizer. Isso é porque ele está olhando pelo um valor e um critério só religioso. Porque às vezes no ministério em que ele está, na igreja que ele está, ele nunca viu aquilo. Aí ele não conhece as profundidades da grandeza e do poder de Deus, aí ignora. Em vez de alegrar-se pela informação que Jesus pode fazer qualquer coisa na vida dele, poxa, se Jesus fez isso nessa pessoa, ele pode fazer por mim também. Eu lembro uma certa vez, eu já contei isso, na Cidade Alta, eu estava ministrando lá e uma pessoa amiga de muitos anos, da minha juventude, um jovem da minha idade, eu estava ministrando em um culto público, ele vinha bêbado, empurrando uma bicicleta. E quando ele viu que era eu, ele me reconheceu e disse para uma pessoa: aquele ali é Epitácio de Chicó? Aí disseram: é. Ele disse: poxa vida, pois então eu vou aceitar Jesus agora, porque se Jesus deu jeito na vida de Epitácio, que eu conheço ele, se deu jeito nele, dá em mim também. E ali naquele momento foi uma questão, porque ele estava bêbado e a maioria dos religiosos evangélicos que estavam por lá: peraí rapaz, tenha calma, não, eu quero ir falar com ele, eu quero aceitar Jesus. Em vez de alegrar-se por ele ter compreendido que Deus podia transformar a vida dele: meu irmão, é verdade, a sua vida vai ser transformada mesmo. Venha, vamos lá, para você dar um abraço do seu amigo. Aleluia. Queriam era impedir que ele se aproximasse. É a tendência religiosa. Passa a ignorar o que Deus é capaz de fazer. Ele diz que crê, mas na hora de provar com a atitude da sua crença, com a ação de fé, aí ele recua.
Então esses religiosos, eles ignoraram e disseram, só tem um meio, ele está expulsando por demônios. Aí Jesus disse, se eu expulso por demônio, quem expulsa pelos vossos filhos? Os vossos filhos, no caso que Jesus falou, era uma tradição que existia desde do Egito. Os feiticeiros, os bruxos, vocês lembram lá no Egito, quando Moisés soltou o cajado no chão, os feiticeiros também fizeram os cajados dele virar cobra, vocês lembram dessa história? Então, Jesus disse, pois se eu expulso pelo demônio, a quem vossos filhos expulsarão? Quer dizer, os seus bruxos fazem em nome de quem? Pois eles são os vossos juízes. Quando a gente tenta se colocar no lugar de Deus, é muito complicado. E é muito comum, às vezes, as pessoas se colocarem, julgando, fazendo julgamento de coisas que nem sabem, que nem conhecem. Eles julgam. Aí Jesus disse, e seus filhos? Julgam. Ele vai ser seu juiz, porque foi assim que veio a história. Quando o faraó viu aquilo, olhou para os feiticeiros dele, e aí, não, deixa comigo, ele sabia julgar aquilo também, aí fez. Só que na hora que Moisés soltou o cajado e transformou numa serpente, as serpentes dele foram engolidas pelo cajado, por exemplo, pela serpente de Moisés, porque Deus é maior, aleluia. Então não adianta a gente resistir, é ouvir o que Deus tem para nós, abraçar e lutar para afastar a incredulidade do nosso coração, aleluia. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para ir nos convencendo ao arrependimento. Arrepender, mas eu estou incrédulo, aleluia, glória a Deus. Então, nessa ação que Jesus fez, que esse demônio saiu do jovem, e ele, desse homem, ele falou, e veio esse debate. Aí Jesus diz, no versículo 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, irmão, ele tem um destaque diferenciado de tudo o que a gente possa ver ou imaginar, porque são coisas extraordinárias. Você já pensou? O reino de Deus, o poder de Deus no ser humano, expulsar um demônio, uma coisa que ele nem está vendo, mas o poder e a fé faz com que você ore e expulse aquele demônio da vida de outra pessoa. É muito extraordinário, é muito grandioso isso. E isso só o poder de Deus, aleluia. A Jesus, então é chegado até vós o reino de Deus. Agora ele vai contar, a partir do versículo 21, a essência do reino de Deus na vida de uma pessoa, quando ele é chegado na vida de uma pessoa. Jesus vai falar agora aqui, e nós vamos entender. Para nossa alegria, irmãos, para nossa alegria. Ele diz assim no versículo 21, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Ele fala que ele expulsou um demônio pelo dedo de Deus, porque agora é chegado o reino de Deus. Quem era o valente que estava naquele homem? Satanás. E quem é o mais valente que expulsou Satanás? Jesus, que é o reino de Deus, aleluia, glória a Deus. Então ele diz, quando o valente guarda, o que é que o valente guarda? O que é que Satanás guarda? As vidas que estão no poder dele.
E ele guarda com armadura. Jesus disse: ele guarda, o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Quem é o que Jesus está falando? Que o demônio guarda, que ele tem. O que é que o demônio tem? As vidas do mundo. Ele tem as vidas do mundo. E ele guarda. E como é que ele guarda? Qual é a guarda que ele tem na vida do mundo? O pecado. A inveja, a cobiça, a maldade, a mentira, o engano. Ali são as armaduras de Satanás na vida daquela pessoa. Aquela pessoa está presa. Ela está engaiolada, entrincheirada com essas armas. E arma, você sabe que é para se utilizar. As armas é para ser utilizada. Não existe uma arma, a arma tem funções. Você vê que, vamos dizer que uma arma de guerra, como está vendo aí, você acha que lá a arma de guerra tem um revólver 38? Não tem um 38, um 22, porque não tem a potência necessária para a intenção do que a guerra propõe. Mas as armas que estão lá têm utilidade. Mas também existem armas menores para o confronto dos soldados. Tem o punhal, tem uma pistola de menor porte, para o enfrentamento. Então o diabo tem em si a vida do povo, do mundo, está ali, armado com toda a arma, para exercer, para ter a função. A função é usar essa arma de um perverso para assassinar. Ele usa a arma assassina. A arma para começar um inteirinho de briga no casamento, o ciúme. O ciúme. O ciúme é uma arma de Satanás. Uma arma pequena que vai apenas assanhar, não vai destruir de vez, vai só balear. E Jesus está dizendo: olha, eu expulso com o dedo de Deus, porque o reino chegou. Porque esse valente que tem em si preso o ser humano, agora ele vai ser liberto. O mais valente chegou. Aí ele diz no 23, aleluia, glória a Deus, ele diz assim: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira toda a armadura em que ele confiava e reparte os seus despojos. Chegando o outro mais valente. E quando é que o mais valente chega? Aleluia! Quando nós aceitamos: vinde Jesus e opere na minha vida, para que haja um processo total de libertação e de salvação no meu viver. Aleluia! Glória a Deus! O mais valente chega, e Jesus diz assim: chega o mais valente, sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira toda a armadura. Aleluia. Vindo o outro mais valente, Jesus veio e na cruz venceu. Paulo escreve aos Colossenses e diz que Jesus desmascarou Satanás publicamente. A humanidade não viu esta guerra acontecendo, só viu a dor e o sofrimento, a tristeza e a compaixão daqueles que eram mais próximos a ele, dos que eram irados, daqueles que eram irados, que tinha o jugo de Satanás, gritava contra Jesus. Mas ali, aleluia,
Jesus venceu ele, aleluia, glória a Deus. Ali Jesus venceu ele, para hoje eu e você estar aqui, aleluia, despojado de Satanás, aleluia, mas com Jesus na nossa vida, aleluia, recebendo pela sua palavra o ensino para que nós vivamos a bem-aventurança até que ele volte para te levar para um lugar determinado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança tudo que está, e em segurança está tudo quanto tem. Enquanto Satanás tem domínio de uma vida, ele não quer deixar o mundo, ele não quer deixar aquilo que é engano, mentira. Pastor, e quem é do mundo? Será que tem alguém que não é do mundo que não mente? Tem. Tem alguém que não mente. Claro. Claro. É porque você não quer utilizar essa arma. Como você não utiliza ela, você não tem. Precisa dessa arma. Eu não vou utilizar, você não vai utilizar. E assim sucessivamente. Aquela arma que o mundo não tem, não é porque não exista, é porque você não utiliza. Mas fique certo que o mundo está pronto para qualquer momento utilizar. Porque normalmente as pessoas que são verdadeiras, eles são verdadeiras para com o próximo. Mas quando é do interesse dele, às vezes também ele já utiliza. Você vê que no período de se aposentar, pessoas sinceras, honestas, verdadeiras. Mas quando chega o momento de se aposentar, ele começa a recorrer atrás de documentos que nem possui, mas existem métodos, ele vai atrás, porque é para ele se aposentar. Aí isso é verdade ou é mentira? Trazer um documento que não é verdadeiro? É mentira, então, ó. Ele agora vai utilizar essa arma de Satanás. Mas quando você recebe Jesus, o mais valente vem e despoja de tudo isso. Isso aí eu fico preocupado, porque o apóstolo escreve, Pedro, e diz: antes não conhecer a verdade do que conhecendo e fugindo dela. E isso me preocupa, porque o cristão que já foi despojado por Jesus das coisas de Satanás, ele tem que aprender a confiar em Deus. Ele tem que aprender a confiar em Deus. Não é porque todos fazem, não é, eu não sigo todos, eu sigo um, eu sigo Jesus Cristo. Eu não sigo todos, eu sigo a Jesus. Aleluia. Aí esse mais valente chega. Quando é chegado o mais valente, quando o mais valente é chegado, diz assim: mas sobrevindo outro mais valente do que eu, e vencendo, tira toda a armadura em que ele confiava e reparte os seus despojos. Jesus está dizendo assim: quando Jesus chega numa vida e tira aquilo que é de Satanás, ele não pode mais colocar ele na sua vida. É por isso que é preciso a gente ser liberto.
Porque aquilo que conhecereis a verdade vos libertará. Se o conhecimento que você recebe do ensino da palavra não te libertar, então naquela área fica uma arma de Satanás. E é preciso a gente ter essa compreensão de nos levar a entender que Jesus vai dizer aqui na frente uma coisa que muito interessante. Ele diz assim no versículo 23, no 22 ele diz: sobrevindo mais valente, tira e a armadura em que confiava e reparte o despojo. Quem é comigo, quem não é comigo é contra mim. Quem é comigo e quem é comigo, não, vamos ler aqui. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ponto. Vamos entender. Essa obra de Deus nas nossas vidas constituiu-se uma guerra de um valente que vem sobrevindo um mais valente. E dentro desta guerra não há território neutro. Não há território neutro. Não tem onde a pessoa dizer: não, eu vou ficar aqui, que eu nem fico de um lado e eu não fico do outro. Ou você fica de um lado ou do outro. Ou você está de um lado ou está do outro. Pastor, e o que é que faz com que as pessoas ouvem a palavra e muitos até acreditam na palavra, mas permanece como está? Por que é? Paulo responde isso aos Romanos capítulo 8. Paulo passa um conflito da sua natureza e ele diz que coisas que ele teria que fazer, que era certo, ele não faria, mas a errado ele faria, porque há uma lei dentro de si, uma lei, o pecado. Então tem um pecado. Se você não consegue se libertar por completo, tem um pecado por trás dessa história. Tem um pecado. E eu posso dizer, não posso dizer nome de pessoas, mas eu posso dizer acontecimento de pessoas que conviveram com a gente, que aceitaram, mas que acontecia, porque a palavra nos assegura que não há maldição sem causa. Se você não consegue se libertar, tem uma causa, e a causa é o pecado, é uma lei que impera dentro de você. Se sua vida não muda, não é transformada, se você é repetitivo, imaginando que você é aquilo que você é e não é o que Deus disse que você tem que ser, e você não luta para ser o que Deus disse, é porque existe dentro de você uma lei chamada pecado, que ainda impera na sua vida. Esse pecado pode nem ser na prática usual, pode ser no pensamento. No pensamento. Aí não, pecado existe, está no pensamento, está ali guardado numa gaveta, e quando tem uma oportunidade, e eu estou falando disso já para cristão que é para ser liberto, que é para aceitar Jesus, que é para seguir o processo de justiça, e não consegue. Mas quando a gente vai conversar, ele diz: não, eu estou assim por causa disso, por causa daquilo.
Ele confessa, porque o pecado está imperando. Isso significa o quê? Que Jesus não tem o domínio. E se a guerra é uma guerra que não tem lugar neutro, então quem é que está dominando? O inimigo das nossas almas. Para você entender. Aleluia. No 23, Jesus diz assim: ó, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aí em seguida ele diz o processo. O processo que é para a nossa vida, irmão, para a gente cuidar. Porque a gente aprende a dizer: a minha vida, até aquele cantor que já faleceu, o cantor irmão Lázaro, diz: a minha vida é de Deus. Não tem a música que diz: a minha vida, tudo que ele tem é de Deus, a minha vida é de Deus. Aí a gente costuma a dizer: a minha vida é de Deus. Mas está coerente o que você diz com sua vida? Tem coerência? Você é capaz de rejeitar realmente algumas coisas no momento de uma escolha, a coisa de Deus e a coisa do mundo, naquele momento, você é capaz de, não, o mundo não, eu quero Deus. Ou você é daquele, não, isso aqui também, eu depois recupero, que eu vou detalhar a coisa mais simples. Você se organizou para vir um culto, você está organizado, você está querendo, você planejou, o pastor pediu para vir, aconselhou, pregou. Aí, não, eu vou para o culto, eu vou. Aí está certinho, vai para o culto. Aí de repente aparece uma oportunidade até mesmo de um passeio, que aí num lugar que você não foi e acha bem interessante. Ah, não, outro dia eu vou aproveitar que eu nunca fui. É nisso que Jesus está falando. É isso que está falando. Aí ele vai ensinar o que é que acontece. No versículo 24 ele diz assim, ó. Versículo 24. Esse texto 23, vou voltar nele aqui. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus referiu-se a isso aqui também para dar ensino para os discípulos que estavam com ele. Porque Marco escreve isso, que o apóstolo João, ele chegou em determinado lugar e tinha alguém expulsando um demônio. Aí João diz, proibiu. Aí chegou e contou para Jesus. Eu encontrei um ali que não é dos que seguem, não é um dos que vive com nós seguindo o Senhor, não é dos nossos que está seguindo o Senhor. E eu não deixei de fazer isso não. Jesus disse, não, mas não faça isso não. Não proibeis não, porque o que ajunta comigo não espalha. Que isso é um assunto bem interessante, porque é um texto que muitos crentes que não obedecem o princípio de participar de igreja, o princípio de não obedecer pastor porque é homem, eles usam muito esses textos assim isolados, sem saber a interpretação. Aquele homem que estava ali e estava expulsando um demônio, e João repreendeu, Jesus também não afirmou que ele era dele. Jesus apenas disse, o que ajunta comigo não espalha. Para vocês entenderem mais simples isso, porque essas pessoas dizem que está aí, ó, também é crente. Mas nós não estamos falando
de autoridade. Porque a autoridade vem pelo que crê. Não é porque eu sou santo, não é porque existe muito homem santo que não tem autoridade para orar nem por uma gripe, e é santo sim. Eu conheço vários pastores, homens de Deus, santo, que não tem autoridade de orar. Ele ora, mas não acontece nada. Ele ora porque é padrão orar, mas ele não é revestido de autoridade. Mas ser revestido de autoridade não quer dizer que você é salvo ou que é santo, não. É porque você crê. Você crê. E Jesus diz: se você crê, no meu nome você expulsa. Você crê. Então é questão de crença. Então Jesus ele está dizendo isso para dar o ensino para os discípulos: o que ajunta comigo não espalha. E aí é onde está a grande confusão de interpretação, porque as pessoas confundem salvação com vida eterna, que a salvação também origina para a eternidade, mas salvação não significa eternidade, não. Salvação significa socorro. Socorro. Ele é o socorrista. É por isso que é necessário aceitar Jesus como Salvador. Para quê? Para socorro. E Senhor, para quê? Para a eternidade. Porque não é que a salvação não chegue à eternidade. Está dizendo que pode ser apenas socorro. Você será salvo. Aqueles que crêem no Senhor será salvo. Aqueles que crêem no Senhor não será confundido. Ele socorre. Mas observe, quando é salvação e quando é socorro. Aquele que invoca o nome do Senhor será. Aquele que invoca o nome de Jesus será salvo. Aquele que invoca o nome do Senhor não é confundido. Olha a diferença. Aí está a diferença. E a igreja precisa entender esses fundamentos para a sua vida, para que você possa ter discernimento daquilo que está ouvindo e está aprendendo. Então ele diz no versículo 24: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares buscando repouso. Buscando repouso. Ele busca repouso. Ele foi desassossegado, né? Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares buscando repouso. E não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Então habitaram ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Vamos entender essa palavra, a interpretação disso. Ele está se referindo ao homem. Ele não expulsou o demônio do homem, estava mudo, e o homem voltou a falar. Ele fez o quê? Ele foi salvador da situação daquele homem. Ele foi o socorro. Mas espera aí, esse espírito vai andar. Ele foi desassossegado e chegará um tempo que ele vai dizer assim: eu vou voltar lá para minha casa. De quem é a casa? Do Espírito. E não é o Espírito de Deus, o Espírito imundo.
voltarei lá para minha casa. E volta e encontro o quê? Varrida e adornada. E entra e habita ali. Ele entra por quê? Porque não tem dono. O que ele estava dizendo para os religiosos e para aquele rapaz que recebeu a cura, que precisa Jesus ser o nosso Senhor, dono, para que como dono a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, para a gente alcançar plena libertação pelo conhecimento, plena libertação, para que a igreja possa pedir a Deus pelo Espírito Santo para ter um pensamento, para que ele possa pensar com as coisas de Deus. Observe, irmão, o nosso dia a dia. Nós não tínhamos mais tempo para Deus. Nós não temos mais tempo para Deus, para ler uma Bíblia, para orar, para cantar um louvor. Você percebeu que muitas das vezes perde-se tempo com o celular, olhando coisa que não tem nada? Não é verdade? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, nós temos sim tempo para Deus. Mas o que é que nos tira esse tempo de Deus? O resquício da velha natureza, que é pecaminosa, que nos atrai. E a gente fica preso. E para você entender que é tão grave isso, que se aborrece a gente falar. Fulano, você não sai, não solta. Agora eu faço com um homem que diz, é ou não é? É. Ele vai dizendo, então ele volta e o estado é pior. Um estado pior. Por que é pior? Ele não está falando de gravidade das condições físicas. Ele está falando da gravidade do entendimento. O entendimento é pior do que antes. Você se torna mais incrédulo, porque você viveu experiência dentro do lugar, dentro da igreja. Viveu uma experiência que aquilo que agora a incredulidade vai usar você em cima daquilo que você viveu como experiência. Experiência ruim, que eu quero dizer. A tal ponto que você não lembra das coisas boas, só lembra das coisas ruins. E ele diz, e glória a Deus. Eu quero finalizar no versículo 27 e versículo 28, porque a casa já foi varrida, vocês têm umas casas varridas, agora cuide de manter limpa. E aconteceu, 27, aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher de dentro da multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado é o vento que te trouxe, e os peitos em que amamentaste. Você sabe que o ser humano é bem atraído por elogio. É uma das coisas que a gente gosta. Elogio. E aqui essa mulher, talvez ela não tenha tido a intenção, mas pode muito bem uma palavra como essa desfocalizar o propósito. E foi o que Jesus percebeu. Aí Jesus disse, mas ele disse, antes bem-aventurado é o que ouve a palavra de Deus e guarda. A palavra da mulher não foi bonita?
Não foi um elogio? Mas desfocalizava o propósito do que Jesus estava ensinando. E é isso que nós temos que aprender. Não deixar nada desfocalizar. Nós temos um foco, um alvo. E o alvo que nós temos está contido na palavra de Deus, a palavra do Evangelho, que é poderoso, que assim Paulo diz. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e guardam. Guardar é praticar, é usufruir. Que assim nós possamos desenvolver mais e mais e mais. E tudo isso que nós aprendemos, nós vamos orar para pedir a Deus que o Espírito Santo faça algo em nós, irmão. Porque é preciso se crer. E é preciso se ter fé. E não é crer no acreditar. Não é crer, eu acredito. Não é isso que está falando. É crer tendo a certeza para que a fé funcione. Fique em pé, por favor, que nós vamos orar. Pedir a Deus para que o Espírito Santo nos ajude a crer. Porque vocês ouviram, vocês compreenderam muito bem. Mas porventura tiver alguma coisa que possa interferir, mas eu não creio, eu não acredito assim não. Vamos pedir a Deus agora, feche seus olhos com a mão do seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o que está presente aqui é maior do que tudo, todo mundo e que existe no mundo. E eu te peço ao Senhor, que é o maior e é cabeça desse corpo que aqui está membrados. Eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a crer com convicção, com certeza, para que a nossa fé assim o faça desenvolver essa palavra nas nossas vidas. Palavra transformadora, palavra não só de salvação, mas de eternidade. E eu te louvo, e eu coloco em tuas mãos essas vidas que aqui nessa noite estão, e as vidas que vão ouvir pelas redes, pelas mídias sociais, todas elas sejam alcançadas para ter essa luz no entendimento, para que assim a vida seja transformada. Esperamos o Senhor, esperamos a sua vinda. Te peço, Espírito Santo, nos ajude a estar lembrado desse evento que acontecerá, em nome de Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pelo amor de Deus, a graça e a comunhão esteja na nossa vida, no nome de Jesus. Amém.